Chegou agora um momento mais que especial, onde todo mundo estava aguardando ansiosamente o quê? Lançamento de Novos Mutantes? Não! Tô falando da listinha do Demolidor, é agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Daniel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. E hoje, falar de Demolidor é muito fácil pra mim, porque ele é meu personagem favorito, né? Então, conheço bastante, pode-se dizer assim, que é um dos personagens, provavelmente o personagem que eu mais li. Então, eu sei até um pouquinho sobre ele, eu sei o que tem de bom, o que tem de ruim, né? E o Demolidor teve bastante coisa ruim também, hein? Mas teve muita gente fazendo muita coisa boa. Então, para começar, qualquer listinha tem que começar com a origem do personagem. E a origem do personagem aqui, no caso, ela foi escrita por Frank Miller e John Romita Jr. Tô falando de O Homem Sem Medo. Que originalmente o nome era The Man Without Fear, né? Número 1 a 5, que saiu de outubro de 93 a fevereiro de 94. É a origem dele, escrita pelo autor mais icônico, né? O Frank Miller, e desenhado pelo Romitinha, que mandou muito bem, né? Não sei se você é da galera que não gosta do Romitinha, né? Eu te entendo, eu também às vezes não gosto dele, mas aqui ele tá mandando pra caralho. Então o que nós temos aqui é a origem do Demolidor, como que ele ganhou seus poderes, o treinamento dele lá com o Stick, mostrando ali como é que ele começou a atuar, daí tem aquele uniforme negro que o pessoal usou também na série do Demolidor na Netflix, que na verdade é um uniforme que foi meio que copiado daquela série do Hulk, que tinha o Demolidor lá perdido, lá num episódio, né? Então nós temos o Demolidor ali, o Matt Murdock, começando a atuar como um vigilante, e então tem toda a base dele, e foi então uma história de 93, né? O personagem foi criado muito anteriormente a isso, mas a origem assim que vale, a origem mais bacana, mais fresquinha, mais gostosa, é realmente O Homem Sem Medo, tá? E vale muito a pena, uma história espetacular, e é por isso que ela com certeza estaria aqui, né? A origem sempre vai estar, e aqui é a melhor origem, que no caso é essa aqui, do O Homem Sem Medo. Da origem dele, eu vou dar um salto gigantesco para ir para a história chamada A Última Cartada, que é também escrita pelo Frank Miller, com arte final do Klaus Janson, uma dupla que ficou muito tempo ali no Demolidor, e lançou muito das bases, assim, muita coisa boa do personagem, tá ali nessa fase. A Última Cartada, tá com esse nome, né, em português, ela saiu em Daredevil 181, de abril de 82, e nessa história o mercenário foge da prisão e ele resolve atacar o Demolidor, e daí nisso ele acaba matando a Elektra. Se você não sabia disso, né, cara, você nunca viu nada de nada, né? Porque, porra, isso aqui não pode ser considerado spoiler, né? Isso aqui já é muito antigo e é um fato que a Elektra morre, né? Uma personagem que o próprio Frank Miller criou. E ele matou ela ali no meio do run dele ali, né? E, enfim, foi uma história espetacular, assim, ó. Cara, todo o run... Depois no final do vídeo, vocês fiquem até o final do vídeo, vocês vão ver muita coisa sobre autores que passaram pelo personagem aí, tá? Mas então, A Última Cartada é uma história-chave, é um ponto muito marcante, uma história espetacular, que se você nunca leu nada do personagem, pode ler nessa ordem aqui da listinha, tá? Tem aquelas histórias que eu considero pontos chaves, melhores histórias, assim, aquilo que é de mais importante, mais relevante do Demolidor. E A Última Cartada é uma história que até hoje, assim, se o Demolidor pisca, ele lembra desse grande momento, tá? Então fica marcado aí, tá? Roleta Russa, também escrita pelo Frank Miller e desenhada por ele, saiu originalmente em Daredevil 191 de fevereiro de 83. Essa história aqui, ela é espetacular, acho que é a história melhor, assim, um one shot, assim, uma historinha, né, uma edição americana que é a melhor do Demolidor, pra mim seria essa, tá? Roleta Russa. O Demolidor cagou a pau o mercenário, ele tá lá quase tetraplégico no hospital, e chega lá o Demolidor com uma arma e começa a brincar de roleta russa com o mercenário. Cara, é demais. O Frank Miller foi a última história do run do Frank Miller, depois ele saiu, depois ele voltou pra fazer a queda de Murdock, né? Mas foi a despedida do Frank Miller nessa primeira passagem no personagem.
E, cara, foi um espetáculo, uma história espetacular, assim, ó, nada para se falar sobre ela, a não ser dizer que é uma das melhores histórias que a Marvel já produziu. E como eu falei, Queda de Murdoch, tá? Na sequência aí, essa linha é mais ou menos uma linha cronológica do Demolidor, então nós vamos direto para Queda de Murdoch, que também é uma outra grande história, um arco aí, né, que foi das edições 227 a 233, de fevereiro a agosto de 86, é escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli, né? Que para quem não sabe, o Frank Miller fazia os esboços, o Mazzucchelli meio que terminava o desenho, meio que a arte finalizava ali, tudo ao mesmo tempo. Então é uma arte que ela é espetacular e tem muito do Frank Miller também. Nessa história aqui, eu acho que todo mundo já sabe como é que ela é, né? Uma sinopsezinha básica. A Karen Page estava viciada em heroína, estava loucaça. E daí ela acabou entregando aí, vendendo a identidade do Demolidor para o Rei do Crime. E daí o Rei do Crime faz o tendel com o Matt Murdock. O Rei do Crime faz de tudo para desestabilizar a vida do Matt Murdock, ataca lá o escritório dele, ataca ele como Demolidor, e no fim ele manda o Bazooka atrás dele, né, que é um cara muito louco. Acaba até aparecendo os Vingadores ali no fim, assim, porque dá um monte de treta, daí vem os Vingadores lá e tá, e aí, o que tá acontecendo aí? O Demolidor deixa comigo, quer a treta. Cara, é um arco demais, também é outro arco que fica marcado na história do personagem e a gente já viu ele em partes, né? No cinema lá, aquele filme horrível, e na série também do Demolidor aí da Netflix. É o arco principal do personagem, onde que ele tem a sua queda, né? Ele perde tudo que ele tinha e tem que retomar a sua vida aí, né? Enfim, correr atrás da máquina, como se diz aqui no Brasil. Então é outro quadrinho que não dá pra não pegar, né? Também é um dos maiores clássicos da Marvel, A Queda de Murdoch. Pulando agora alguns anos, indo pro Diabo da Guarda, do Kevin Smith e Joey Quesada, que saiu originalmente em Demolidor 1 a 8, né, zerou a numeração aí no meio, de novembro de 98 a junho de 99. Tem quem não gosta desse arco, tem quem gosta, eu gosto, pra mim é um quadrinho que é muito emblemático e, cara, aconteceu um ponto chave na vida do Demolidor, então tem que ler, né? O que acontece aqui nessa história é que aparece um nenê do nada ali, né? Entrega um nenê ali pro Demolidor. Ah, esse aqui vai ser o salvador do mundo. E daí ele fica lá assim, tá, mas e aí, né? E vocês sabem que o Demolidor, ele é uma pessoa religiosa. Então ele não tem muita certeza daquilo. E nisso a Karen Page meio que reaparece na vida dele, fica ali um pouco e vem o mercenário e de novo mata mais um amor da vida de Matt Murdock. E tudo isso, não se sabe quem que é que está fazendo isso, quem que está acabando, está arruinando com a vida do Matt Murdock. Quem que é essa pessoa? Não vou dizer, mas é uma pessoa muito improvável, é um vilão extremamente improvável e não tinha como descobrir, né? Assim, não é o Rei do Crime. Então é um arco, pra mim, na época eu li, achei espetacular, reli recentemente e gostei ainda, mas o ponto-chave é que a morte da Karen Page é um fato extremamente importante na vida do Demolidor e até hoje, depois de anos depois que aconteceu isso aí, ainda reflete, ele ainda pensa na Karen e toda aquela choradeira dele. Tá? Então, o Diabo da Guarda, vá ler e se não gostar, talvez tu tá errado, né? Não sei, essa aí é uma coisa que eu não vou defender tanto assim, né? Mas enfim, é um quadrinho emblemático. Foda-se. Agora eu vou pular lá pro Brian Michael Bendis, o Dossiê Murdoch, que é escrito pelo Bendis e desenhado pelo Alex Maleev. Saiu em Demolidor 76 a 81, de agosto de 2005 a março de 2006. O que é isso? O Rei do Crime tá indo lá pra cadeia, vai ser preso, é uma treta muito louca, e ele faz um dossiê falando, explicando, mostrando porquê, mostrando como, enfim, dando assim, caguetando o Demolidor. Mostrando que o Demolidor é o Matt Murdock. Então, o Demolidor passa a ser perseguido pela polícia, né? A polícia vai atrás dele, vai prender ele. E daí é toda a treta dos caras indo atrás do Demolidor e até descobrir como é que ele tinha esse dossiê e tudo mais. É uma história espetacular, pra mim é o melhor arco da passagem do Bendis, e ele é um cara que ficou bastante tempo aí, escreveu bastante coisa boa, então pra mim esse aí
é o arco especial do Bendis, o Dossiê Murdoch, que acaba fazendo com que o Matt Murdock vá para a cadeia. Que também vai ser um outro arco muito importante aqui, que eu estou falando do Demônio do Pavilhão D, que foi escrito pelo Ed Brubaker e desenhado pelo Michael Lark. É a continuação, então até assim, vocês vão pensar assim, o Bendis largou uma bomba no colo do Brubaker e vazou fora. O Brubaker pediu isso, ele disse assim, não, faz isso aí, vamos brincar. E daí ele pegou, então tem esse arco mostrando o Matt na cadeia, né? E daí tem os vilões lá, querem matar ele, ficam indo atrás dele e tal. Daí tem lá o seu justiceiro lá pelas tantas. Enfim, que é um arco demais. Também pra mim, é o meu arco favorito do Brubaker, que também ficou um bom tempo ali no personagem. Então vale muito a pena o Demônio do Pavilhão D. E pra fechar, né, já vou fechando aqui, né, das grandes histórias do Demolidor, vou fechar com Fim dos Dias, que também é escrita pelo Brian Michael Bendis, mas daí aqui ele tem a parceria do David Mack, a arte é do Klaus Janson com Bill Sienkiewicz. Então eles simplesmente pegaram os melhores cabeças, aí, as maiores cabeças pensantes, aí, os caras que passaram, assim, que foram muito emblemáticos no Demolidor, e fizeram esta história que é mostrando a morte do Demolidor. Né? A história já começa com o Demolidor sendo morto pelo mercenário, e o Demolidor fala uma palavra que todo mundo pensa que foi por causa disso que o mercenário matou ele. E isso acaba envolvendo então o Ben Urich, que também é um outro personagem ali, coadjuvante, que é espetacular, gosto muito dele, né? Um repórter do Clarim Diário, que é amigo do Demolidor, amigo do Matt, e ele vai tentar descobrir o que aconteceu aí, né? Como é que ele morreu, por que ele morreu, por que o mercenário matou ele. E nessa história aqui, o Rei do Crime está morto, então quem que mandou ele matar o Demolidor, como assim que ele matou o Demolidor depois de tantos anos, uma loucura, né? Então, essa história aqui, Fim dos Dias, para mim, o melhor dela, assim, o mais emblemático dela é que, na verdade, mesmo o Demolidor estando morto, ele deixa um legado. Então, é as pessoas rebatendo esse legado, mostrando aí o que o Demolidor fez de especial, né? E tem uma coisa que eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, mas o Matt fez um monte de filho, né? O legado dele é isso aí, tem um monte de filho aí perdido nessa história. Enfim, cara, é um arco espetacular que seria uma chave de ouro aí pra fechar a passagem do Demolidor no mundo dos quadrinhos. E é por isso que essa história está aqui. Essas são as histórias, ou os arcos mais marcantes do Demolidor, na minha opinião. Porém, tem muita história boa do Demolidor, e é por isso que eu vou abordar agora as grandes fases, as grandes eras do Demolidor, que são coisas que você tem que ler. Se você gosta do Demolidor, você quer conhecer mais, você quer gostar mais do Demolidor, você tem que ler estes arcos. São passagens de alguns autores pelo Demolidor que são extremamente boas, só tem história boa nas mãos desses caras aqui. E claro, isso aqui é minha opinião, tá? Então eu vou falar algumas coisas já de cara que talvez vocês não vão gostar, mas assim, o Demolidor teve muito autor bem da meia boca que passou por ele, tá? Por exemplo, assim, ó, o Stan Lee, do Stan Lee até o Frank Miller, assim, passou diversos autores ali, mas pouquíssimas histórias relevantes, pouquíssimas histórias, assim, que dá pra dizer assim, ó, porra, que personagem massa, sabe? Ele é um personagem legal, ele é icônico, assim, o visual dele é muito legal, né? Um demônio, né? Pô, loucura, né? Doideira. Mas as histórias dele não eram tão legais, assim, tinha coisas boas ali, né, teve um pessoal que foi legal, até que passou por ali, mas assim, nada digno de nota. Mas então, lá pelas tantas, o personagem não ia nada bem, e a Marvel ia encerrar a história dele, encerrar a passagem do personagem, não iam mais lançar mais coisas dele lá, estavam meio desanimados, porque o personagem não estava emplacando, né, não estava fazendo umas histórias boas com ele, não estava vendendo legal. E daí o Frank Miller, ele estava desenhando o Demolidor. Tinha os autores lá escrevendo, tinha o Roger Mackenzie, tinha o David Michelini, que eles estavam lá escrevendo, mas nada assim extremamente legal, assim, até gosto, né, do trabalho deles, mas não ia muito bem, né? Então o Frank Miller pegou, soube que eles iam descontinuar o personagem, enfim, iam parar de publicar, e o Frank Miller pediu, me dá uma oportunidade para eu escrever esse personagem. Então, o Frank Miller assumiu também os roteiros, não só a arte, como os roteiros das edições ali do Demolidor, mais especificamente em Demolidor 168,
e ele ficou até a edição 191. Então ele entrou em janeiro de 81 a fevereiro de 83. E esse run todo é demais, tá? Tem histórias assim nessa época que várias histórias dos todos os personagens, né? Não era necessariamente uma continuação, ele dava uma pincelada aqui, depois dava uma outra lá, que é o caso da Elektra principalmente, que é um personagem que vai e volta ali, aparece, some das histórias ali do Demolidor dessa época, e que é muito icônico, né? Então, todo o arco do Frank Miller é espetacular. E aqui no Brasil saiu já encadernado, então, cara, assim, tanto todas as coisas boas do Demolidor, eu acho que só tem uma coisa que tá faltando, que é justamente o arco da Inocente, que é esse que eu vou falar agora, que tem a arte do John Romita Jr. Passaram outros desenhistas por aí, né, mas assim, os mais icônicos é o John Romita Jr. e o Lee Weeks, né, no final tem bastante coisa do Lee Weeks também. Ela começou a escrever no Demolidor 236 e ficou até 291, de novembro de 86 a abril de 91. Tem algumas edições ali no meio que não foi ela que escreveu, né? Mas enfim, tô dando uma geral, né? A Inocente mandava muito bem, assim, eu adorava ler essas histórias aí. E o personagem principal, assim como lá no Frank Miller tinha a Elektra, né, que chamava bastante atenção, aqui tinha a Mary Typhoid, que era uma inimiga ali do Demolidor que fazia o diabo ali. Ela era, assim, cara, ela lembra a pira da Arlequina, só que se a Arlequina fosse puta da cara ao invés de sorrisinho e kkk, sabe? Até o visual dela, assim, meio pintado, assim, uma loucura. E é um run longo. Aqui no Brasil saiu só em Super Aventuras Marvel, mas vale a pena e tá sendo republicado lá na gringa, né? Também tô pegando porque as histórias são demais, assim, eu gosto muito. O John Romita Jr. mandava muito bem na arte na época, eu acho que não é das artes que eu não gosto dele. E o Lee Weeks era muito bom, como ele continua sendo, sou fã do cara, ele manda muito bem. Então, o run da Inocente também é outro que é espetacular dentro do Demolidor. E outro que é espetacular é o do Bendis, né? O Brian Michael Bendis, que praticamente fez todo o trabalho dele com o Alex Maleev. E ele entrou em Demolidor 26 e saiu no 81. Foi de dezembro de 2001 a março de 2006, né? Ficou bastante tempo aí o carequinha. E também fez muita história boa. E a Panini publicou tudo encadernado. Então é fácil de achar. A arte do Maleev, ela é um espetáculo. Acho que o estilo da arte dele casa muito bem com o tratamento que o Bendis deu aqui, né? Tornou... Cara, é a pira do Demolidor, né? Mesmo ali do Frank Miller, assim, essa de crime, sabe? Uma coisa meio noir. Cara, é muito bom. Toda a passagem do Bendis, eu acho ela espetacular, assim, dificilmente tem alguma história que eu não tenha gostado ali, eu acredito que nenhuma delas tenha me pesado, assim, não, essa história aqui não ficou legal. Não, o run do Bendis inteiro é demais, né? Por isso que eu gosto do Bendis, né? Depois ele ficou ruim, talvez, não sei, mas no Demolidor ele mandava muito bem. E logo na sequência do Bendis entrou o Brubaker, que também mandou muito bem. A arte nessa época aqui então ficou com o Michael Lark, uma arte muito boa, né? Também seguindo mais ou menos as linhas do Alex Maleev. O Brubaker então ficou da edição 82 a 119, mais a edição 500, porque né, daí quando que ia fechar ali no 119, a 120 seria a edição 500 no legado, aquela putaria toda lá, né? Então do 119 mudou a numeração para 500 e também foi feita pelo Brubaker. E ele ficou de abril de 2006 a outubro de 2009. E também tá tudo encadernado ali junto com a fase do Bendis. Essa aqui tem algum arco que outro que eu gosto menos, mas em geral o Brubaker manda muito bem, vale muito a leitura de toda a passagem dele no Demolidor. E por fim, o último autor, assim, o último grande autor que passou ali pelo Demolidor, que deixou um legado bem legal aí com ele, foi o Mark Waid, com o Chris Samnee. Eles ficaram então do Demolidor, de novo zerou a numeração, né? Demolidor 1 a 36, e no meio do run dele também zerou a numeração, daí então o Demolidor do 0 ao 18, né? Mas enfim, foi de setembro de 2011 a novembro de 2015. O Mark Waid dá uma visão diferente, ele dá uma retomada lá para aquilo que o Stan Lee tinha feito, então não são histórias
muito pesadonas, assim, né? Aquela história mais pesada ali, estilo Frank Miller. Não, uma história mais leve, o Demolidor um pouco mais alegre. Ele até explica por que ele tá assim na história, né? Que ele já se cansou de se fuder, então, foda-se, vou botar um sorriso na cara, kkk. Mas tem algumas coisinhas assim meio estranhas ali na história, tem gente que não gosta, né? Mas é uma história muito bem escrita, tem várias passagens excelentes ali nessa fase. Eu acho que um arco que eu, como os outros eu citei, vários arcos ali, né? Eu acho que no do Marco Wade, o grande arco seria das crianças púrpura, né? Os filhos do Homem Púrpura ficam dominando uma cidade ali, fazem umas coisas bem estranhas. E é um arco que me chamou bastante atenção. Mas toda a passagem dele é muito boa, sabe? Eu acho que vale bastante a pena. No final, acho que dá uma queda leve, mas ainda assim é um dos grandes autores, um dos grandes runs no Demolidor. Deve ser dizer assim, e o Chip Zdarsky? Sim, o Chip Zdarsky está escrevendo agora. Ainda não deixou um legado, ainda não sei se vai ser no nível desses outros caras aqui. Eles vão dizer, mas o Eisner, ai. Sim, cara, tá indo muito bem, obrigado. Sim, se você quer começar a ler Demolidor e quer pegar a edição número 1 ali do Zdarsky, pegar 2, tudo certo, vocês vão gostar, vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas eu acho que ainda falta de comer um pouco mais de feijão com arroz aí para chegar no porte desses outros grandes autores aí que passaram no Demolidor. Certo, galera? Vocês concordam comigo? Discordam? Vocês acham que tem outras coisas que eu não falei aqui? Se vocês gostam daquelas coisas de uniforme preto, uma porcaria, né? Não tô falando do uniforme preto do Charlie Soule, porque eu ainda gosto do Charlie Soule, eu também gosto da fase do David Mack, mas eu acho que as duas não estão no nível desses outros grandes autores aí, né? Que eu separei esses 5 grandes autores que passaram por bastante tempo, escreveram por bastante tempo o Demolidor e tudo muito bom. Tudo coisa que você tem que ler pra conhecer, gostar, amar, saber que esse personagem ele é demais, né? O Demolidor, meu querido, meu fofo. Certo, galera? Então acho que era isso. Um abraço e até a próxima. E se alguém ficou até o final pensando que ia ter participação especial, dessa vez aqui o cara que ia participar sumiu, não sei, foi abduzido. Então fica pra próxima, não vou expor, mas fica um abraço aí pra ele. E era isso. Até a próxima! E te inscreve no canal se não tá inscrito, né, cacete? Um abraço, tchau!